sabe como o processo de classificar uma heresia foi desenvolvido ao longo do tempo? Se você não sabe ou quer saber mais, assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Hack, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal e lhe fazer um convite. Vamos juntos fazer teologia. Aliás, fazer teologia só é possível quando há a possibilidade de diálogo, quando há a possibilidade de compreensão de que eu, de que você, de que qualquer pessoa envolvida nesse processo não é detentora da verdade absoluta. Só assim nós podemos dialogar e, conforme dialogamos, nós vamos construindo a teologia, até porque a teologia não está pronta, a teologia não é definitiva. A teologia é uma ciência que deve ser escrita a lápis, porque ela está em construção, e essa construção subentende-se que ela será ampliada, corrigida, revisitada, reformulada, e isso faz parte do processo da teologia em específico e das ciências humanas de uma maneira mais ampla. Heresia é um nome muito forte, muito pesado, usado ao longo da história para condenar pessoas, para difamar ideias, para jogar no esquecimento argumentos que não são considerados ortodoxos. Mas eu tenho algumas definições de heresia que eu entendo que nos ajuda a compreender um pouco melhor do que é que nós estamos falando. Por exemplo, a palavra heresia vem do grego haereses e significa escolha ou opção. Heresia é um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. É uma teoria, ideia ou prática que contraria a doutrina estabelecida por um grupo. É um ensino que se choca com o considerado certo. Heresia também é a prática do herege, ou seja, quem pratica a heresia é um herege e, consequentemente, os hereges não são bem-vindos, os hereges devem ser punidos, os hereges devem ser silenciados. Bom, apenas por essas definições de dicionário mesmo, nós já temos uma ideia do que se trata a heresia, ou do que nós estamos falando quando pensamos em heresia. É importante que a gente faça uma pergunta diante disso, já que a definição de heresia é aquela ideia, opinião, prática que contraria o que é considerado certo, que contraria o que é considerado ortodoxo. A pergunta que não quer calar é: quem é que estabelece o que é o certo? Quem é que estabelece o que é ortodoxo? Essa é a pergunta que deve estar na nossa mente. Mais do que perguntar o que é heresia, nós devemos perguntar quem estabelece o que é considerado certo e quem estabelece o que é considerado ortodoxo. Porque muitas pessoas têm uma fala como se fossem os representantes de Deus, como se fossem os detentores da verdade absoluta sobre qualquer assunto. Muitas pessoas apresentam uma opinião como sendo a verdade definitiva em assuntos de teologia, moral, fé e prática, e não como sendo uma perspectiva, uma contribuição. O que é considerado certo e ortodoxo é o resultado de um processo histórico e não fruto da revelação divina, como muitos querem mostrar. Definir o que é certo e ortodoxo nem é fruto da revelação divina, como também não é fruto de um processo natural, mas é um processo definido historicamente. O certo é aquilo que foi determinado pelo grupo que detém a hegemonia política e a hegemonia teológica. Se você fizer uma visita aos concílios da história da Igreja, você vai ver que todos aqueles que não eram pertencentes à hegemonia
foram condenados como hereges. E as definições ortodoxas partiram do grupo que dominava, que tinha a hegemonia teológica e política daquele determinado concílio. E muitas vezes as definições que esses grupos produziram são quase que incompreensíveis. Eu não quero dizer com isso, evidentemente, que todos os que foram condenados estavam falando coisas importantes, coisas sérias, coisas que faziam sentido. É claro que teve algumas dessas pessoas que afirmaram determinados dogmas, doutrinas, que não condizem com a revelação bíblica. Por exemplo, o Ário, no concílio de Nicéia. Ele ensinava que Jesus, que o Logos, foi criado em algum momento da eternidade. E isso vinha contra a compreensão da eternidade do Logos e, consequentemente, da divindade de Jesus. Mas é claro que o fato de Ário ter entrado em choque com o bispo da sua cidade, da cidade de Alexandria, que era uma das mais importantes cidades do cristianismo daquela época, foi um fator determinante para a sua condenação como herege e a sua excomunhão da igreja. E isso aconteceu em outros momentos da história da teologia. Outro exemplo da antiguidade é que a teologia de Orígenes foi muito aceita na antiguidade, enquanto que a teologia de Tertuliano foi muitas vezes deixada de lado. Porém, essa definição ela é muito mais política do que teológica, já que Tertuliano tem argumentações muito mais ortodoxas do que várias definições de Orígenes. Porém, o problema de Tertuliano é que ele acabou se distanciando da igreja oficial e se tornado montanista, ou seja, estava do lado errado da história. Os grupos hegemônicos determinam a doutrina e determinam a interpretação adequada do texto bíblico. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, não, nós defendemos o que a Bíblia defende. Só que muitas vezes essa fala, embora tenha alguma sinceridade, mas não tem a percepção de que esta interpretação do texto bíblico é uma interpretação da sua denominação, da sua liderança, é uma interpretação que você enxerga e chega a tal interpretação porque lê o texto com uma lente que é uma lente na qual você foi formado em termos de tradições denominacionais. Por isso é que nós não podemos ter a postura de que somos detentores da verdade, da palavra final, da palavra definitiva. Nós estamos tentando dar uma contribuição à compreensão do texto, da doutrina e da teologia em geral. Se nenhuma denominação é dona da verdade absoluta, por outro lado, também nós podemos dizer que cada denominação, interpretação, tradição, feitas com seriedade, dão alguma contribuição para esse processo, o qual nós estamos aqui analisando. É a elite eclesiástica que estabelece o que é certo. Se ela estabelece o que é certo, consequentemente, ela estabelece o que é heresia. A heresia é não concordar plenamente com o que a hegemonia afirmou. Esse não é um processo isento, é um processo em que não há diálogo, há uma determinação, e se não houver a obediência, a concordância plena, esse já passa a ser classificado como um herege e passa a ser visto como alguém perigoso. A voz dissonante precisa ser silenciada. É assim que as elites entendem. Até porque essas elites têm uma certa preocupação em perder ou em negociar a sua hegemonia eclesiástica. Vale também a gente citar que ao longo da história da teologia, a caça às heresias produziu muitas vítimas. Muitos que morreram literalmente, muitos que foram excomungados, afastados da comunhão da igreja e muitos que foram difamados. Em alguns desses casos, como eu já falei, como já exemplifiquei,
O problema era que apenas estavam do lado errado dessa história. E vale lembrar também que esse é um processo que foi e continua sendo feito por católicos e por protestantes. Mas então quer dizer que não há critérios que qualquer um que fale sobre teologia, sobre doutrina, deve ser aceito? Não, é claro que não. Sem dúvida nenhuma, há critérios. E a teologia, como ciência humana, possui os seus critérios, as suas metodologias, e é claro que dá para um estudante de teologia, para alguém que pratica teologia, a ter métodos que o leve a considerar se uma opinião é espúria, se é desconexa, ou se é uma opinião saudável, que faz algum sentido. Como também compreender a tradição e o desenvolvimento dessa doutrina ao longo dos séculos e os contextos onde esse desenvolvimento se deu, também nos ajuda muito a compreender todo esse desenvolvimento. E, é claro, ler os evangelhos como fonte de informação e de inspiração da pessoa e dos ensinamentos de Jesus é uma diretriz fundamental. A falta de diálogo no processo teológico e a compreensão que beira o fundamentalismo da teologia como algo pronto e definitivo, que não pode ser questionado, que não pode ser mudado, isso gera fechamento dentro da sua própria tradição. Isso gera um fechamento dentro daquela meia dúzia de informações que você considera correto. E isso pode te levar ao fundamentalismo, que é a ausência completa de diálogo e é a compreensão de que você, o seu grupo, detém a verdade e todos os outros estão equivocados, errados, não tem nada a contribuir e são automaticamente hereges que devem ser punidos ou silenciados de alguma maneira. Todo processo de rotulação é muito perigoso. E como a gente tem falado nesse vídeo, muitas vezes o critério de rotular alguém como herege não era nem um critério teológico sério, mas era um critério político eclesiástico. E nós devemos estar muito atentos e devemos ter preocupação com esse processo de rotulação, mas tenha uma preocupação com quem rotula e não necessariamente com quem é rotulado. Lembre-se daquela frase, quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Sem diálogo, sem liberdade, não existe teologia. E teologia, claro, eu estou falando de algo que é maior do que as definições doutrinárias de qualquer que seja a denominação. Estou falando da teologia que busca academicamente a compreensão do desenvolvimento doutrinário ao longo do tempo, que busca a reflexão com métodos sérios e criteriosos do texto bíblico e da interpretação teológica de um modo geral. Eu quero também deixar a você um exemplo interessante do que é esse processo que eu tenho falado, que foi o caso de Estevão, relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Lembra que Estevão foi apontado injustamente para pessoas que se sentiram ameaçadas pelo seu carisma, pela pessoa que ele era, pelo que ele fazia, e o acusaram de heresia, o acusaram de blasfêmia, injustamente, evidentemente. E no processo feito contra Estevão pelo Sinédrio, não foi levado em consideração a sua argumentação. Estevão foi difamado, Estevão foi executado e Estevão era absolutamente inocente. Ele não tinha blasfemado e o processo que o levou àquela condenação foi um processo sem diálogo, foi um processo sem isenção e foi um processo político, porque Estevão tinha origem helênica e o Sinédrio era composto por pessoas que eram judeus da Palestina. E é interessante que o texto diz que conforme Estevão argumentava, baseado no Antigo Testamento, as pessoas que eram responsáveis pelo seu processo tampavam os ouvidos para não ouvi-lo.
Esse é o processo que as elites eclesiásticas costumam fazer diante de uma voz dissonante. Costumam tapar os seus ouvidos. Portanto, não seja inocente achando que você vai conseguir mudar a estrutura, que você vai conseguir mudar a opinião hegemônica, mesmo tendo a melhor e mais profunda defesa que você for capaz de produzir. Porque Estevão foi capaz de produzir uma defesa muito mais profunda do que os argumentos do Sinédrio eram capazes de produzir, porém, ele não foi ouvido. Aquela estrutura hegemônica tapou os ouvidos para não levar em consideração os argumentos e a profundidade de Estevão. Então, tenha cuidado com relação a isso. É muito triste quando a gente percebe pessoas que sequer concluíram a sua graduação em teologia, pessoas que estão começando a estudar teologia, já se sentirem no direito de classificar A, B ou C como herege. Ou porque toda a afirmação de que o outro é um herege é uma afirmação implícita de que eu sou o detentor da verdade, de que a ortodoxia é aquilo que sai dos meus argumentos. E isso também é uma arrogância enorme que o processo de aprendizagem, o processo educacional não nos ensina dessa maneira, mas nos ensina a construirmos e a aprendermos a cada dia com quem pode nos ensinar. Que nós tenhamos muita cautela. É claro que há interpretações equivocadas, distorções claras dos textos bíblicos e mais do que dos textos na sua letra, da essência, do espírito que Jesus nos revela no seu evangelho. E é claro que nós devemos tomar cuidado, sim, com essas distorções. Porém, a forma de tomarmos cuidado com isso não é nos fecharmos na nossa própria compreensão, não é nos fecharmos na nossa arrogância, achando que apenas nós temos a palavra definitiva, porque esse não é o remédio para as distorções que são cometidas por aí afora. Que nós tenhamos a humildade de estudarmos a cada dia, de nos relacionarmos com esse conteúdo teológico e de nós pararmos para ouvir. Quem sabe a outra pessoa não tem algo importante a nos dizer. Diálogo se faz falando, mas também ouvindo. Se faz cedendo em algum momento. Se faz aprendendo e também ensinando. E que estejamos prontos e prontas para esse processo de diálogo, porque só assim poderemos fazer uma teologia que seja de fato saudável e pertinente para o nosso tempo. Teologia se faz com estudo e com a vivência. Teologia, fazer teologia é se abrir para os ensinamentos de Jesus e para o outro. E é compreender que a vida é uma realidade sempre maior do que a doutrina por si só. Grande abraço e até a próxima oportunidade.